Bom dia, gente, boa tarde, boa noite. Esse é mais um vídeo para o canal 123xk1. E, bom, vamos lá, as boas notícias e as más notícias. Tá bom, galera? Eu vou demonstrar algumas coisas aqui nas mudanças feitas e também como aumentar a sensibilidade do pipolonês, tá, gente? Porque ele é bem mais sensível, viu, gente, que vocês imaginam, tá bom? Eu achei dois pontos dele que ele perde em torno de 100 mV a sensibilidade. Nesse ponto eu não vou ter como demonstrar nesse momento, mas eu vou demonstrar ele uma outra coisa que você pode fazer. É difícil eu falar sinceramente aqui, certinho, mas para quem está mexendo com ele aí, vai ter uma orientação. Por exemplo, você tem um pulso, que é o pulso inicial, e você tem um pulso que é um pequeno atraso. Aquele pequeno pulso de atraso, vamos ver se tomara que o meu microfone não dê mau contato aqui, que eu estou com o microfone de mão na lapela, ali para dar mau contato. Tá vendo essa distância daqui para cá? Certo? Essa distância aqui, ela está... Quem que é o de cima? O amarelinho. O amarelinho, ele é o pulso do MOSFET, tá? Eu não vou medir o pulso do MOSFET, eu vou medir o pulso da largura que está entre o atraso. Eu estou com 60 microsegundos. Agora, detalhe, tá vendo que não tem som nenhum, certo? Não tem som nenhum. Eu vou demonstrar aqui no chão a bobina, apesar que essa bobina é a seguinte, gente, a bobina está com 220 microhenry. É uma bobina bem precária, tá bom? É uma bobina bem precária, mas não tem problema, ela está dentro do que seria os microhenry correto. O que vai mudar é que se você colocar ela de um formato, de um jeito, se você colocar ela como está aqui, existe, por exemplo, como você enrola, nunca fica certinho, alinhado os fios, então você tem ali alterações ali, tá? Por exemplo, o pulso que vai e o pulso que retorna, então, ou seja, acaba tendo, além dos parasitas, e outra coisa, você nunca consegue fazer 100% igual. Tá? Mesmo que os microhenry dê igual, ela nunca vai ser igual. Então, vamos lá. Vou demonstrar a sensibilidade dele. Ó, eu vou pegar isso aqui, ó. Eu estou mais ou menos uma distância de uns 40 centímetros. Eu vou abaixar um pouquinho. Ó, vamos ver se dá para pegar. Olha para vocês verem. Ó. Ele está pegando em torno de uns 15 centímetros, ó. Mas presta atenção na distância, ó. A minha mão aqui, ó. Certo? Mas essa distância é variável, viu, gente? Porque é o seguinte, depende, claro, do ajuste. Mas agora eu vou mostrar uma coisa, eu vou fazer em tempo real. Eu estou mexendo na programação. Vocês vão ver a programação funcionar em tempo real. Certo? Eu vou programar o Arduino numa situação, vocês vão ver essa defasagem aqui, essa defasagem vocês vão ver em tempo real agora ela mudar. Vocês vão ver que quando ela mudar, talvez ela até já comece a pitar, certo? Eu vou mexer no programa agora, certo? Eu tô aqui agora programando ele, tô alterando, vou alterar essa distância. Bom, ela vai morrer as ondas porque está programando agora. Olha lá, morreu. Tá vendo que já começou o ruído? Agora olha a distância. Agora a distância mudou. Quer ver? De um pico de horizontal aqui, mas não era para fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Ô, Tchana, cadê meu cursor? Não, aqui tá certo.
Lembra que estava 60 microsegundos? Não sei se a câmera está pegando. Acho que tá. Tá vendo que ele já está fazendo um ruidinho já? Por quê? Agora eu tô com uma distância de 34 microsegundos. É porque é 100%, ali não dá para ler muito não, porque você tem que alargar muito a banda ali do osciloscópio. Mas vamos ver a diferença que vai dar aqui na sensibilidade. É que tá vendo que ele ficou mudo? Porque ele está pegando o fio do microfone. Cadê a bobina minha aqui? Aqui. Certo? Opa, aqui. Agora é o seguinte. Eu alterei a distância do pulso de atraso. O que vai fazer isso? E, na verdade, esse pulso de atraso ele se encontra com o pulso do clock que está vindo diretamente do circuito operacional, que é esqueço o número do CI lá, é o LF357, né? Agora, lembra que eu vou mostrar a distância para vocês, vou ter que aumentar aqui, é que não vai pegar aqui. Infelizmente, gente, está meio precário aqui, mas é o único jeito de eu mostrar, tá? Olha, eu tô tão alto que ele já tá pegando. Ó, já pegou, ó. Mas olha a minha mão aqui, ó. Ó, tá fora da câmera já, ó. Um palmo. Eu tô com um palmo e meio, 2 palmos. Aqui eu deveria pôr uma régua, é óbvio, né? Mas olha o tanto que aumentou a sensibilidade. Ó, tirei. Olha a distância que eu tô aqui, ó. Eu vou tirar o zoom, que vai dar pra ver melhor. A distância que tá aqui, gente, é bem larga. Olha a minha mão aqui, ó. Vamos começar o estralinho, vamos ver se escuta. Ele já começou a pegar. Gente, está extremamente alto. Olha. Se eu tirar, talvez o fio do microfone atrapalhe. Então, uma dica para quem estiver mexendo aí. Agora vamos às más notícias. Tudo bem, aqui tá eu posso ajustar o potenciômetro, não é? Eu não mexi no potenciômetro, viu? Eu só mexi na largura. É que tudo que eu mexi aqui, porque tá de ferro aqui, a barra aqui, capaz de interferir nele. Agora vamos no que... Deixa eu tirar esse... Tá parecendo um motor falhando aqui. Gente, vocês conseguem aqui nesse setor aqui, que na verdade é o setor que controla a polarização do transistor, que vai alimentar o circuito oscilante do som. Ali você consegue, só que é o seguinte, para medir isso daí, gente, você precisa de um multímetro, que nem eu tenho um multímetro aqui, ó, aquele ali. Você consegue ter uma definição de 1 mV, tá? Porque senão vocês não conseguem ver com multímetro comum. Ou seja, o pipolonês, só do ato de atravessar por esse transistor e o sistema do áudio, ele perde em torno de 150 mV. O que significa isso? Aonde você pegaria, vamos dizer, 10 centímetros, na verdade você estaria pegando com 15. Porque você teria que descer até nos 10 para que esse 150 mV chegasse ao nível de começar a fazer o barulhinho no alto-falante. Talvez eu esteja falando, eu estou falando em milivolt aqui, mas é uma assim... de uma maneira assim, não é esse valor, tá, gente? Na verdade ali ele está com... ele tem uma variação que varia de 4 volts, que ele varia de 9 até 14 volts, né? 9 a 13 e pouquinho. E você nota que é o seguinte, ele tem uma sensibilidade muito maior do que essa que o pessoal faz, certo? Mesmo com a bobina esteja toda... Ela tá mal feita, só que ela tá dentro do padrão, ou seja, do padrão de microhenry. Ou seja, quando ela estiver perfeita,
aí claro que a sensibilidade vai aumentar maior ainda. Agora vamos lá para o lado ruim. Bom galera, eu fiz a programação do Arduino para o som dele, para fazer esse som aqui. Ó. Agora o que acontece? Só que tem um detalhe. Tem um detalhe aqui que não sei se eu vou conseguir, porque não é questão de eu não conseguir. Ou eu tenho que mudar o sistema o projeto do Pipolonei tem que ser mudado, certo? Porque o que ele acontece da seguinte forma. Eu já falei no vídeo anterior que acontece o seguinte. A eletrônica analógica, ela consegue pegar, ela atende, principalmente os gates, as entradas dos pino 2, pino 3, dos operacionais, você consegue ali detectar 1 milivolt de diferença e tal. Então, você tem uma sensibilidade muito grande nessas variações. Agora, o que acontece? Quando você pega o Arduino, você tem o que? Você tem uma tensão de 5 volts referencial, certo? 5 volts, que é 5.000. Você tem que dividir por 10 bits da entrada ADC, que é a entrada analógica. Quando você divide por 1024, olha aqui, ó, ele tem 4.8 milivolt, ou seja, ele vai ler para cada 4,8 milivolt. Então, cada um desse é um estágio, ou seja, 4,8 milivolt. Aí ele pula 4 mais 4,8 milivolt e isso vai criando uma escadinha para simular uma coisa analógica, tá? Mas uma coisa analógica não ficaria em 4 milivolt, ele teria 1 milivolt, 1.00001, 1.0002 e assim por diante, ou seja, ele tende ao infinito. Então, detalhe, quando eu coloquei o sistema do áudio, ele funcionou. Só que acontece o seguinte, o áudio fica uma bosta, fica ruim, horrível, certo? Vocês podem notar que está sem o sistema de fonte simétrica, tá? Eu fiz uma alteração, entendeu? Que ele é da própria geração de energia de 12 volts, ele continua simétrico, só que ele tem um macetezinho aqui que você torna ele simétrico, tá? Então você arranca esse setor aqui. Mas o problema maior é aqui, ó. Essa sensibilidade daqui, você não consegue essa definição no Arduino. Porque quando ele pega esse sinal aqui, mesmo pegando da saída dele, se você medir entre esse resistorzinho aqui, ó, que é o que vai para o transistor, comutador aqui do áudio, ele tem 0 volt daqui aqui, ó, certo? Claro, porque você está circuitando ele ali com o multímetro, ele tem 0 volt. Então você vai tendo uma amplitude de tensão ali. Acontece o seguinte, no Arduino, quando ele começa a pular de 4,8, 4,8, 4,8, o som ele fica extremamente ruim. Ou seja, ele começa ou seja, ele já vai porque ele pula esses pulinhos dele. Ele começa a ficar do grave, de repente ele já vai para o agudo sozinho, entendeu? Mesmo que a tensão esteja dentro do parâmetro. E o detalhe, o parâmetro aqui só tem até 2,5 volts. Eu teria que ter um parâmetro de 0 a 5, certo? Mas isso de 0 a 5 eu corrijo no código. Foi o que eu fiz. De 0 a 5 seria a frequência mínima até a máxima. Ou seja, o ruidinho do alto-falante. O ruído do alto-falante é ser do grave para o agudo, ok? Mas detalhe, eu já fiz diversos testes e essa precisão analógica, porque ele tende, como eu falei, ao infinito, no ADC do Arduino, ele não dá, ele dá erro, entendeu? Nessa escadinha de tensão, ele acaba dando erro, ou seja, então ele começa a fazer o barulhinho, em vez de ele fazer um barulho linear, né, que vai de baixa frequência para alta, né, de acordo com que tem a proximidade, não, ele vai grave, quando vê ele já pula para uma frequência muito mais alta, porque ele tem essas divisões de tensão ali dentro do ADC dele. Quando você põe com o potenciômetro ali, tudo bem, ele funciona, mas mesmo assim ainda tem uma falha,
certo? E quando eu associei aqui, ficou uma merda, tá? Porque a ideia era o que? Era eliminar esse setor do som, que eu fiz, o som ficou bom até. Só que associado ao sistema, ele não fica legal por causa dessa quantidade de bits. Claro que tem processador com 16 bits, processadores com mais definição, certo? Mas aí que está o negócio, né? Como isso aqui é um projeto de hobby, coisa e tal, e mais também para informativo, né? Então até agora deu para retirar tudo isso aqui que está faltando aqui na placa. Isso aqui já cabe já para fazer um shielder lá, ou seja, fazer uma coisa lá dentro. É só eu projetar essa placa para ficar do tamanho do Arduino, já funciona. Ele já está funcionando. Ele tem a mesma característica, viu? Todas as características do pipolonês igualzinho. E outra coisa, e mais sensível ainda, viu? Ó, ele ficou mais sensível ainda. Eu posso estreitar aquela onda até mais, só que ele fica muito sensível demais, tá? Ele fica muito crítico. Ou seja, não sei, talvez eu encolha a onda de novo, não sei. Depois aí é uma questão de experiência, porque ali é só eu digitar. É só eu digitar algumas coisas, ali 2 dígitos, só que eu digito já mudo isso daí. Então, a notícia ruim é que o áudio ficou uma bosta, certo? O áudio ficou horrível, certo? A quantidade do amplificador comparador aqui, que é o 741, você não consegue simular ele no Arduino, entendeu? Tentei de todas as formas possíveis simular ele. É por isso que tem alguns, já tem russo, né? Detectores com Arduino. Só que tem um detalhe, eles são pouco sensíveis. Mas por quê? Mas é por causa da eletrônica digital, tem os limites, tá? E a parte analógica, ela não tem. É que nem você pegar uma coisa, uma tela de cristal, ou seja, uma tela de computador novo, certo? E uma tela de tubo. Você pegar um tubo de televisão antigo, o fóton tende ao infinito ali, certo? Se você pegar uma definição, por exemplo, do meu próprio osciloscópio, certo? Ali, ele tem uma definição máxima de quadradinhos na própria tela, tá? Não é os quadrados que estão aqui não. Ou seja, tem uma resolução que chama. Então a resolução do Arduino não é capaz de simular o 741, entendeu? Ele não consegue simular o 741. Agora, eu não sei se eu vou desistir desse projeto ou não, ou se simplesmente eu vou parar por aqui. Simplesmente eu vou refazer essa placa. É óbvio que quando eu for fazer ela vai ficar minúscula, né? Porque não tem nada. Porque na verdade capacitores, essas coisas aqui, pode ser arrancado, tá, gente? Porque no próprio Arduino já tem, tá? Alguns resistores ou capacitor tá aí meio perdido, jogado, tem que arrancar também. E pode ser montado SMD, né? Ou seja, o que está até agora? Em resumo, foi tirado o oscilador local, foi tirado o CD4011, né? O 555 daqui também, foi tirado o sistema da simetria, porque na verdade a simetria é para poder ter uma tensão negativa e positiva sobre esse CI, porque esse CI necessita trabalhar assim, tá bom? Tá esse CI trabalhando assim e o 741 também, tá? É só esses dois, viu? O resto aqui nada, é tudo polarização normal. Então aqui agora ficou uma interrogação aqui ainda para mim, tá? Se eu vou tentar ainda bater ainda em cima, ver se eu consigo, que o áudio ele já foi programado, mas ficou, eu acho, na minha opinião, horrível, tá? Não ficou perfeito. Então eu tô na dúvida ainda, que se eu conseguir que o áudio fique perfeito, aí eu arranco esse setor, porque aí a placa fica nada, né, gente? Então eu tô batendo ainda um pouco nesse setor do áudio, tá? Vamos ver se eu acho um ponto de tensão. Eu achei vários, tá? Com variação de tensão. Só que tem que ter uma ideia
numa ideia da seguinte forma: querendo ou não, esse sistema trabalha com 12 volts, trabalha com um sistema simétrico com 5 volts, e o Arduino trabalha com tensão normal com 5 volts, mas então ele tem que ser compatível a tudo, certo? Porque, por exemplo, vou só dar uma ideia para vocês. Para que funcione e não perda a sensibilidade, por exemplo, o pulso que vai do atraso, ele não pode ser o pulso do Arduino, certo? Eu vi gente fazendo já com um pulso, com um piquezinho da linha, acho que é 12F. Tem que prestar atenção que aqueles picos de pulso dele, ele trabalha com 3.3 volts, no máximo 5, e isso diminui a sensibilidade do sistema, tá? Então fiz um gatinho aqui, tem um gatinho aqui do lado aqui. O que é esse gatinho? É um tipo de uma adaptação que transforma 5 em 12 volts. E outra coisa, nada mais é que um sistema resistivo com um componentezinho ali, tá? Então qualquer pulso que ele der ali, ele vai transformar o pulso nesse pulso grandão. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo essa queda aqui, essa curva aqui, ó? Entendeu? Essa aqui tem essa curva aqui é porque tem um resistor de polarização negativa que ele desce. E ele tem um pequeno defeitinho, mas isso não importa aqui, pro lado de cá. O importante é aqui, tá? Então, bom, galera, eu acho que eu tinha que falar é isso, ó, dá pra ver, ó, que o pulso tá bem coladinho, certo? Tá vendo que a tensão tá aqui. Bom, eu não vou explicar a tensão das divisão aqui, tá? Porque o Arduino não dá esse pulso aqui não, viu? O Arduino ele vai dar, que nem a divisão aqui tá por 2 volts, ele dá 2, 4, ele vai ficar aqui, ó. Esse pulso fica aqui, ó. É como se tivesse feito isso, ó. Quer ver? É que talvez o meu trigger sai fora aqui, tá? Se eu tentar simular o trigger vai sair fora ele vai ficar desse tamanhinho aí, ó. Vamos ver se eu puxo o trigger, ver se ele trava em algum momento aqui. Aqui. Se você for fazer no Arduino, ele vai dar o quê? Um dentinho, 2, porque tá com 2 volts, né? Ele vai dar 1, 2, pronto, só isso. E o sistema não trabalha com isso daí não, viu? Ele trabalha com pulsos, que vai além desses 5 volts, beleza? Então tem uma série de, vamos dizer, de técnicas aqui. Ou seja, então agora eu tô nesse dilema se eu vou continuar ou parar. Vocês viram aqui em tempo real a mudança do sistema. E agora só tô nesses dois detalhes. A detalhe é a profundidade do sistema analógico, que ela é bem alta, né? Ou seja, ela tende ao infinito, que nem eu falei. E o sistema do áudio que funcionou, mas ficou horrível, entendeu? Não ficou perfeito, tá? Então, eu vou deixar ele aqui ainda. Talvez eu bata um pouquinho aqui no sistema do áudio, tá? Então, tá aí, galera. Eu queria só demonstrar isso que está acontecendo. Não sei se eu paro por aqui. É claro que ele vai ficar parcialmente o pipolonês, mesma coisa, né? Mas se eu conseguir tirar o áudio, já tira bastante coisa dali também, né? Então, tá aí, gente. Valeu, obrigado por tudo. Se puder dar um joinha no canal. Foi uma explicação técnica aqui, certo? E algumas explicaçõezinhas simples e outras técnicas. Claro, eu não estou aí nem demonstrando muita coisa sobre a alteração de pulsos de 5 volts para 12 e assim por diante, tá? Qual que é a técnica usada para isso. Mas tá aí, tá funcionando? Tá sensível pra caramba? Tá. Claro que se eu pôr uma bobina aqui bem dimensionada ou mesmo feita de forma tipo um carretel, fosse grandão, mas tipo carretel, ou fosse lateral, ou seja, você teria aí uma harmonia melhor, entendeu? Do que esse monte de fio trançado que é a bobina ali, tá bom? Então muita gente não consegue sensibilidade por vários motivos, tá? Tá bom, galera? Espero que isso daí ajudou alguém aí
de alguma forma, mas já falo de adianto, mesmo com o atraso alterado, ele é mais sensível ainda, viu gente? Tem setores dele ali que se você tiver um multímetro na escala de 1 mV, ele tem que ter uma resolução de 1 mV, você vai ver que o pipolonês ele perde 100, 150 mV de leitura. Ou seja, aquela moedinha que você detectou a moedinha a 10, 15 centímetros, que seja, ou 20, ela detectaria a muito maior a distância, porque você tem que chegar mais próximo para que ele aconteça o efeito, tá bom? Talvez isso possa ser melhorado aqui, certo? Isso nesse ponto, porque ela está toda compatível, isso daí dá para fazer. Compensar essa perda, tá? Essa perda de tempo, na verdade é uma perda de tempo. É o tempo que está relacionado à distância. Valeu, galera, um abraço a todos, obrigado por tudo. E um abraço aí ao pessoal aí que está ralando aí, brincando aí com o pipolonês, alterando ele. Ele é muito, olha, pega muito longe, é interessante o projeto. Foi muito bem projetado isso daqui, viu gente? Isso, na época, ainda mais pela época, foi muito bem projetado, porque ele é muito perfeito nas condições que ele está configurado, tá? É por isso que realmente ele ficou muito famoso, tá bom? Então, tá aí. E devido a toda essa precisão, tá incompatível ao sistema de conversão analógica. Por enquanto, talvez, mesmo que eu desista um pouco aqui, alargo ele um tempo aqui, uma semana aí, ou 2 semanas sem fazer nada nele, para me surgir alguma ideia para me transformar essa tensão sendo compatível linear e o Arduino não achar o erro dessa parte linear aí, entendeu? Que o Arduino erra também, viu gente? Ou ele erra porque quando é leitura externa, ele acaba errando por muitos efeitos. Tem efeito parasita, tem um sistema que chama, você tem que, é um resistor que você vai à terra, é um resistor que você tem que botar a nível alto ou a nível baixo para que você tire os problemas de erro de leitura, mas aí que está o detalhe, como são na casa de milivolt, qualquer resistor de polarização negativa, você mata esse 1 milivolt ou 2. Então tá uma briga boa aqui, tá bom? Abraço a todos aí, gente. Dá um gostei no canal aí, se inscreve. O pessoal aí do detectorismo, tá bom? Tá de parabéns aí o pessoal, eu vejo vários canais, o pessoal tá se esforçando e tal. É claro que isso daqui não tem nenhum efeito comercial, certo? Mas já acaba ajudando um canal, ajudando o outro, com instruções, beleza? Um abraço a todos aí, obrigado por tudo.